Meus caros, vivam bem-vindos a esta edição do Telejornal de 14. Bom, e começamos com esta magnífica notícia da Pordata que nos diz que Portugal tem o 7º poder de compra mais baixo da União Europeia. A tal tabela invertida. Já estamos habituados a ser líderes das tabelas, mas invertidas, de cabeça para baixo. Pois, quantos cabazes permite comprar o rendimento mediano das famílias por mês? Os cabazes, que são iguais para todos os países, segundo o estudo da Pordata. E a fonte é o Eurostat, está aqui embaixo a dizer, em 2024. E diz que Portugal consegue comprar 11, a Espanha 15 e a Irlanda 17. E a Irlanda, que há poucos anos era um país muito mais pobre do que Portugal. Neste momento deve ter o PIB, deve ser para aí o dobro do que nós temos. Eu estou a fazer de cor, mas não deve andar muito longe disso. E, portanto, a Irlanda recebeu também grandes auxílios da União Europeia, só que o soube utilizar, não os roubou. Desculpem, não podia dizer isto. Portanto, utilizou-os bem, investiu-os, e, enfim, alguma marosca também terá havido, porque já sabemos como é que é o género humano, desde que haja poder, desde que haja dinheiro, algum deles desaparece para alguns bolsos rotos de alguns, só que em Portugal é ao contrário da Irlanda. A Irlanda desaparece algum e em Portugal é aplicado algum. É só isso. É só essa a grande diferença. E, portanto, cá continuamos como o dos países mais pobres, dos mais corruptos, daqueles em que o povo cada vez está pior, porque apesar do nosso PIB ir subindo, ele vai subindo relativamente ao PIB anterior, que já de si é também dos mais pobres da Europa. Batemos sempre no mesmo. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Eles mentem ao povo dizendo que nós crescemos mais do que a Europa, mas o que se passa é que cada ano que acontece, nós estamos sempre mais longe da média da Europa. Essa parte não dizem, só dizem que nós crescemos mais relativamente ao nosso PIB, que é pequenino, não é? E quando se cresce um bocadinho mais, mas relativamente a uma coisa pequenina, ficamos mais longe de quem cresce talvez um bocadinho menos, mas relativamente a uma coisa muito maior, que é a base. Estou farto de explicar isto, com certeza que já viram nos vídeos anteriores, não me vou repetir, mas é assim. Comparam coisas diferentes, comparam crescimentos do nosso PIB pequenino com crescimentos gigantes como o da Alemanha. Bom, não há nada a fazer, enquanto o povo fugir da matemática como ao diabo da cruz, não há nada a fazer. Eles continuam a enganar-nos e o povo não tem ferramentas intelectuais para poder dizer, seus palhaços, vocês pensam que estão a lidar com quem? Estão a enganar quem? Palhaços é no circo, é uma profissão muito honrosa e muito difícil, mas não é nas televisões, é no circo. E aqui temos André Ventura, que na Futurália, rodeado de jovens, como em toda a parte, ele quando sai é gente por todo lado, e veio uma coisa chamada SOS Racismo, que ninguém sabe o que é, mas sabemos que recebe dinheiro, era o Mamadou Ba, que desapareceu, entretanto, esse Mamadou Ba, que era assessor do Bloco de Esquerda, salvo erro, sim, era. Entretanto desapareceu, ninguém sabe dele, e esse é que era o dono daquilo, recebia umas centenas de milhares de euros por ano do Estado, portanto dos nossos impostos, e foi tratada a vida dele quando se viu apertado. Bom, entretanto o SOS Racismo, que está a trabalhar na mesma, a receber na mesma os tais centenas de milhares de euros, mas agora não é o mamado, é outro que vai mamar, e condena a propaganda anti-imigração do Chega na Futurália. Mas anima propaganda anti-imigração. O que lá estava a dizer é que isto não é o Bangladesh, mas parece. Parece, mas olha, que a juventude, e parece que há aqui alguns que não são verdadeiramente caucasianos, o que não interessa nada, é igual ao litro, é só uma questão de curiosidade. Para quem diz que somos racistas, depois temos jovens de todas as raças a apoiarem o nosso líder e o nosso partido. Portanto, são os palhaços, mais uma vez, palhaços é no circo, não é em mais lado nenhum. E diz a Sábado que metade dos europeus não utiliza transportes públicos e portugueses superam a média. Bom, mas os portugueses não é difícil que superem a média, porque para se utilizar os transportes públicos é necessário que haja transportes públicos. Ora, por exemplo, em Portugal, no interior, não há transportes públicos nenhuns. Portanto, é o que eu digo, de certeza que no interior serão 100% os portugueses que não utilizam os transportes públicos, pela simples razão de que mesmo que quisessem utilizá-los, não os encontravam em lado nenhum. Que estupidez! Olha, uma notícia que se fosse do Chega, abria os telejornais. E o que é que acontece? Acontece que o PS de Celurico da Beira, que é aqui ao lado, e tem queijo muito bom também, como o de Ceia, e o de Gouveia e de Oliveira do Hospital, o PS de Celurico da Beira retira a confiança política a vereador PS e a líder da bancada da Assembleia.
que também era do PS, portanto, estamos a falar do Partido Socialista. É claro, em Solico da Beira, quem governa é o PSD. Toda a vida foi o PS, mas há 2 eleições para cá, aquilo mudou. E então o PS, aquilo não deve estar a passar os seus melhores dias, e retirou a confiança tanto a um vereador que tinha eleito, como à líder da bancada na Assembleia Municipal. Eles vão continuar lá, mas como independentes. Vejam, se fossem do Chega, abriam os telejornais, não é? É o que eu digo, estas notícias não saltam do interior, ficam só aqui para consumo do próprio interior, não é? Põe-se um texto em cima da panela e não sai nada cá para fora. Não saltam, portanto, para as TVs nacionais, nem para o resto da comunistação social. Estas notícias ficam aqui abafadinhas. Vou-vos dar outra a seguir que é exatamente igual. Se fossem do Chega, no entanto, estes amigos, se fossem do Chega, isso passavam a ser celebridades logo à noite na abertura dos telejornais e durante vários dias. Deputado do Chega, vereador do Chega, presidente da Assembleia ou da bancada da Assembleia Municipal do Chega, mas como não são do Chega, não são notícia em lado nenhum. Bem feito. Se quisessem os vossos 15 minutos de glória, deviam ter ido para o Chega, que a esta hora abriam os telejornais. Assim, ninguém continua a saber quem vocês são. Que pena. E o Nuno Melo, o nosso Ministro da Defesa, responsabiliza Paulo Rangel por estar há 6 meses à espera de contributos para o conceito estratégico de defesa. Vejam bem que não é preciso a oposição, já nem é preciso que a oposição os acuse. Eles acusam-se uns aos outros. Não precisam da oposição para se desmoronarem todos como um castelo de cartas. Assim é que é bonito, que é o que eu digo, empurrar as culpas de ministro para ministro e para ministro, especialmente se forem de partidos diferentes, como é o caso, um é do PSD, outro é do CDS, e para quê? Para cada um salvar a sua pele, para cada um, não é? Sacudir a água do capote. A culpa não é minha, é do outro. Lembram-se desta polémica deste amigo com o outro Presidente da Câmara de Leiria, não é? Que agora diz que Leiria não responde. Ele não está a perguntar nada a Leiria. O Presidente da Câmara de Leiria não é Leiria. Leiria é uma cidade. O Presidente da Câmara de Leiria é uma pessoa. Eu acho que ele não sabe isso. Ele responde como se ele fosse a cidade ou o Conselho. Leiria não responde, não dá cartucho, não passa cartucho. Mentiu. O Presidente da Câmara de Leiria, aliás, não faz outra coisa senão mentir. Mentiu, porque apesar da minha simpatia pelo Nuno Melo não ser a melhor, a verdade é que ele mostrou que tinha enviado mensagens e que tinha tentado ligar e o outro é que não atendeu. E depois, quando foi preciso, o outro disse que afinal não era preciso nada e agora vem-se queixar que não recebeu apoios. Portanto, como eu digo mais uma vez, palhaços é no circo, não é mais lado nenhum. E uma notícia de pasmar. Protestos em Cuba que incluem o incêndio de uma sede do PCP. Isto sou eu que digo. Isto vem da Al Jazeera. Mas esperem que isto vai ser melhor. Há protestos em Cuba e já incendiaram uma sede do PCP. Também não podiam incendiar as sedes de outros partidos, pela simples razão de que não há mais nenhum. Eles têm a democracia de partido único, tal como tem a China, tal como tem a Rússia e todas essas grandes democracias orientais de partido único. Em Cuba também incendiaram então a sede do PCP, mas por cá a comunistagem social, não é? Comunistagem social ou comunicação social para alguns, não passa nada disto, não passa nada disto. Se fosse na Argentina, com Milei, abriam os telejornais. Estão a ver? É a mesma coisa. Se forem de direita, abrem os telejornais quando a coisa corre mal. Como são de esquerda e comunistoides, ainda por cima ditadores, não faz mal, faz contas que não aconteceu. E a comunistação social, que também é de esquerda, vá-se lá saber porquê, ou quase toda, também é cúmplice desta desinformação. Mas há ainda uma exceção que vamos ver a seguir. De qualquer maneira, noto que pela primeira vez em Cuba está a haver realmente sublevação da população, não por questões políticas, porque ali não há nada, ali não há democracia nenhuma, mas porque falta paparoca. Não há água, não há paparoca, não há gasolina, não há nada. Pela primeira vez parece que Trump, esse bandido, está a fazer alguma coisa pelas democracias, não? E cá está a próxima notícia que acabei de dar, mas agora é do Observador, já não é da Al Jazeera, já é de um jornal português, um jornal, rádio português, que é o Observador, que diz exatamente a mesma coisa. Manifestantes incendeiam o edifício do Partido Comunista em Cuba. E eu a pensar que era do PSD. Não, nem do CDS, não. Nem do Bloco de Esquerda, tem piada, nem do LIVRE. Eu também não sabem o que é isso. País enfrenta crise energética desde queda de Maduro. Também não é do PAN.
Eles estão muito atrasados, não sabem o que é o PAN. Estão mesmo muito atrasados. O país enfrenta então uma crise energética desde a queda de Maduro, desculpa, mas às vezes tenho que me rir. E portanto, olhem, cá está o Observador, afinal de contas ainda temos um jornal português que fala nisto, porque senão iam já dizer que era eu que estava a inventar, querem ver? Vemos esta notícia no Observador, vá lá. Se não vinha já o mentígrafo e assim que inventa, ou assim que verifica, garantir que um deputado do Chega tinha publicado uma notícia falsa, era de certeza. Fui buscar ao Al Jazeera, mas isso é falso. Mas felizmente temos aqui o Observador, portanto já não me podem acusar disso. Podem-me acusar do que quiserem, menos disto. E do que me acusam. Está tudo errado, como eu, não sei se já vos disse, eu exigi direito de resposta e vou fazer queixa à ERC da pouca vergonha que fizeram connosco, não foi só comigo, sobre irmos a conduzir e a gravar vídeos como se isso fosse proibido. Não é. São palhaços, e mais uma vez, palhaços é no circo, não é na comunicação social. A Sandra Fidalgo, eu sei que não sabem quem é a Sandra Fidalgo, mas é de Oliveira do Hospital, é a ex-presidente da Comissão Política da secção do PSD. O que é que aconteceu com esta senhora? Aconteceu que se afastou da liderança do PSD e pede a renovação do partido. Mais uma vez, esta notícia não sai aqui do texto, da panela que tem o texto em cima. Não sai. Se fosse do Chega, abria os telejornais, que é o que eu digo aqui em cima. Digo mais uma notícia que não salta para fora dos meios do interior, aqui do interior profundo, ninguém cá vem, só cá vem ver a neve. A propósito, estão aqui a ver a neve atrás de mim, ainda há muita neve aqui na Serra da Estrela, e a entrada, quem vem do norte ou do centro, a entrada é por Ceia, não esqueçam. Quem vem do sul, pois entra pela Covilhã, mas a entrada por Ceia é a entrada que dá acesso ao Sabugueiro, a aldeia mais alta de Portugal, que é magnífica, e depois tem a Lagoa Comprida, é tudo do nosso lado, não é nada do lado da Covilhã. A Covilhã tem as penhas da saúde. Nós aqui temos o Sabugueiro, temos a Aldeia da Serra também, Sabugueiro, depois podemos virar à esquerda, vamos ao Val do Rocim, que é o lago mais alto do país, temos a Lagoa Comprida e depois subimos para as pistas de esqui, que são do nosso lado, e vamos até à Torre. A entrada para todos estes locais célebres e turísticos é por Ceia. Portanto, a neve ainda cá está, ainda podem vir, aproveitem o fim de semana, porque a partir da Páscoa, geralmente, a neve começa a rarear, a não ser que Goku da ONU, como vamos ver daqui a nada, que Guterres consiga fazer aqui mais uma alteração bimbática para que a neve cá continue. Ele já conseguiu fazer levantar o nível do mar não sei quantos metros, já conseguiu esturricar metade da humanidade com o calor, mesmo no pino do inverno, portanto é natural que ele consiga manter a neve mais algum tempo. Mas, para já, temos neve e, portanto, continuem a vir cá, se fizerem favor. Então, a Sandra Fidalgo afasta-se da liderança do PSD. E o que eu dizia era isto, portanto, é uma notícia que não sai daqui do interior. Aqui fica tudo abafado, porque não são políticos do Chega. Se quiserem os vossos 15 minutos de fama, venham para o Chega, porque se vierem para o Chega, garanto-vos que se tiverem um problema de trânsito, se vos faltar a gasolina, se o vosso carro avariar, abrem os telejornais. Mas têm que ser do Chega, vocês não percebem isto. Continuam no PSD, continuam no PS, que é a mesma coisa, e não vêm para o Chega. E, portanto, como não vêm para o Chega, nunca serão conhecidos. Podem fazer o que quiserem, podem matar, podem roubar, podem falsificar, podem roubar malas, ninguém quer saber. Não são do Chega, ninguém quer saber. Se forem do Chega, toda a gente sabe quem vocês são e vocês entram nos píncaros e abrem os telejornais. Portanto, venham para o Chega, ouçam o meu conselho e voltem e venham para o Chega. A propósito, o tipo das malas, o Arruda, que é um tipo porreiro, ele veio do PS. Esquecem-se de dizer isto, não é? O das malas veio do PS. Toda a vida esteve no PS. Só passou para o Chega um ano antes de ser apanhado e de ser deputado. Portanto, ele vem do PS. Mas esquecem-se, é comunicação social, esquece de pequenos pormenores.